Oi gente, tudo bem? Eu sou o Nicolas Ossa. No vídeo de hoje então vamos falar melhor sobre a história da rainha Dentiana. Como que afinal ela se tornou a rainha de todas as fadas lá no universo de A Origem dos Guardiões. Se você já ficou curioso com esse vídeo, deixa seu like aí embaixo, para aquela pipoquinha gostosa e vem comigo. Não sei se você caiu de paraquedas, mas basicamente, pra te dar um contexto, aqui no canal a gente tem uma série onde basicamente conta a origem de cada um dos guardiões lá do filme A Origem dos Guardiões. Mas por enquanto essa série tá bem no começo. E na verdade esse é o segundo episódio dessa série. O primeiro foi especificamente contando a origem do coelhão lá quando teve a Páscoa. E assim como eu disse lá naquele vídeo, existe uma série de livros especificamente sobre esse universo, contando a origem de cada um dos guardiões. Então por isso o roteiro desse vídeo tá tendo como base nesse livro que tá aparecendo aqui na tela, e vai basicamente nos contar toda a história da rainha Dentiana. Mas obviamente antes da gente entender a história em si dela, a gente primeiro precisa conhecer um pouco sobre os pais dela, sabe? Eu não sei se você sabe, mas pra nascer um bebê precisa ter a mamãe, o papai, sabe? Tudo começa especificamente com dois carinhas chamados Harum e Marajá. Marajá, caso você não saiba, é basicamente um nobre de uma antiga civilização indiana. A gente não sabe especificamente qual que era o nome dele, mas o que a gente precisa entender mesmo é que esse Marajá é um cara ricaço que tinha milhões de escravos. Tanto que o Harum era um desses escravos, basicamente o escravo mais próximo que o Marajá tinha. Tanto que é dito nesse livro que o Marajá até tratava o Harum como se fosse realmente um amigo. Os dois tinham uma relação bem próxima e bem saudável, tirando o fato de que o Harum era um escravo. Então o Marajá, obviamente por ser um cara rico que quer mostrar pra todo mundo o poder de riqueza que ele tem, gostava muito de caçar animais. Assim, gostava muito mesmo. Ele era tipo um Gaston lá de A Bela Fera. Mas especificamente, então tava faltando apenas um animal pra ele completar a coleção maluca que ele tinha. Era então especificamente um tal de elefante voador. Só que o problema é que esse elefante voador estava numa montanha super alta, onde viviam as chamadas Irmãs do Voo, que são basicamente as fadas aí desse universo. E diz a lenda que esse elefante poderia tirar qualquer fraqueza sua. Por isso que então Marajá queria até lá pegar esse elefante, além de fazer esse pedido pra tirar a fraqueza dele. E agora de cabeça eu não tô me lembrando se no livro foi dito então que era essa fraqueza. De qualquer maneira, isso não importa aqui pra história. A questão mesmo é que essa montanha que tava o maldito do elefante era assim, muito alta, muito íngreme, e era basicamente impossível de alguém conseguir subir. Todas as pessoas que chegaram a tentar falharam. Por isso que o Marajá, sabendo disso, decide preparar uma nave espacial. Mas acontece que essa nave espacial é uma nave diferenciada, vamos dizer assim, que ela era feita nada mais nada menos do que com dentes de leite de crianças ali da vila que ele morava. Mas isso tem uma explicação, tá? E aqui nesse universo é dito que as crianças têm a habilidade de voar enquanto elas estão dormindo. Também aqui nesse universo, como a gente até mesmo viu lá no filme de A Origem dos Guardiões, os dentes de leite das crianças têm essa habilidade de guardar memórias que elas não se lembram. Por isso que então especificamente quando elas estão dormindo e voando ao mesmo tempo, elas não se lembram daquilo, sabe? Por isso que então o plano desse Marajá era construir uma nave com esses dentes de leite e simplesmente falar, voa! E é exatamente assim que acontece. Resumo da ópera, a nave voa. O Marajá e o Harum conseguem chegar lá na montanha não sei do que. Logo que ele chega lá, ele já aponta uma flecha pra uma das irmãs do voo, dizendo pra ela trazer o bendito do elefante. Só que o Harum, seu escravo, percebendo que isso não era uma coisa muito legal de se fazer, protege essa irmã do voo fazendo a flecha voar nele. Ele realmente acaba quase morrendo. Acontece que por sorte aquelas fadas então, vendo esse ato heróico que ele fez, decidem curar ele com os poderes especiais então que ela tinha. E o elefante, por sua vez, que sim, ele era verdadeiro, vendo aquela situação toda, decide amaldiçoar o Marajá, transformando ele num macaco. E assim ele foge pra floresta e simplesmente ninguém mais o vê. E agora então voltando a falar do Harum, ele basicamente acaba conhecendo aí então uma fada chamada Hashimi. Foi uma das fadas inclusive que ajudou ele a se curar. Os dois então basicamente acabam se casando e tendo a Dentiana como sua filha. Eles tinham muita criatividade pra nome, muita criatividade mesmo. Por isso então aqui a gente já pode perceber que a Dentiana seria na verdade uma mestiça, né? Ela é nada mais nada menos do que uma mistura de humana com uma fada. Por isso então os seus pais, sabendo disso, percebendo que no futuro poderia ocorrer algum conflito ali com as outras fadas, decidem pegar a Dentiana e ir lá pro vilarejo dos humanos, porque a Dentiana no geral então tinha a aparência de uma humana bem diferente da sua mãe. Isso até pelo menos até os seus 12 anos de idade. Mas só pra deixar claro, eles não ficaram exatamente bem lá no vilarejo. Eles ficaram assim mais ao redor, mais afastados, percebendo que isso algum dia, enfim, poderia acontecer. Só que daí claro que tinha aquele detalhe de Dentiana brincava com outras crianças no geral. Enfim, era uma vida normal, só que um pouco mais afastada lá do movimento da cidade. Basicamente foi assim a vida dos três por muito tempo, até como eu tinha dito antes, a Dentiana completar os seus 12 anos de idade. E daí então ela finalmente ganha a aparência da sua mãe, a aparência de uma fada. Isso causou muita confusão ali na cidade. Primeiro que as crianças que eram amigos dela, enfim, gostaram daquela aparência. Os pais dessas crianças percebendo, opa, talvez tenha alguma coisa de errado aí com essa menina,
obviamente, por serem então seres humanos, começaram a falar que ela era um demônio, não sei o que. Alguns adultos, por sua vez, começaram a ver ela como um objeto de negócio. Porque como ela tinha asas e podia voar, se ela poderia ir nos outros lugares, enfim, roubar coisas de outras pessoas. Ver como ser humano é ser humano, né? Já causa toda essa confusão com uma criança. Então por isso que o Harun e a Hashimi, percebendo que aquilo, opa, nossa filha provavelmente vai morrer e a gente também nesse processo, decidem simplesmente sair da cidade, enfim, recomeçar em algum outro lugar, onde eles tivessem pelo menos alguma nova oportunidade de vida, que obviamente naquela cidade daria muito errado mesmo. Muito errado mesmo. Só que os aldeões ficaram simplesmente fissurados com a imagem da Dentiana. Por isso que então eles criam uma jaula gigante pra poder aprisionar ela. Além disso, contratam um grupo de caçadores para caçarem a Dentiana. Dentre esses caçadores tinha exatamente um carinha. Enfim, ele era um caçador meio estranho. Ficava meio quieto na dele, não socializava com os outros. Também ninguém conseguia ver o seu rosto. Resumidamente, ficava com uma capa preta que tampava seu corpo inteiro. Mas como os outros caçadores sabiam que esse carinha então era um caçador muito bom, somente porque ele conhecia muito bem a selva, eles deixaram quieto e simplesmente seguiram adiante. É porque foi exatamente esse caçador que criou basicamente todo um plano para conseguir capturar a Dentiana. Resumindo a ópera, ele captura os pais da Dentiana, dizendo que daí então ela tentasse pelo menos ir salvar os seus pais, e no fim a gente acaba descobrindo que realmente não funcionou porque os pais realmente morrem, e por isso o plano dos caçadores seria resumidamente então a Dentiana ir ali e eles pegarem ela. Só que graças a Deus isso não acaba acontecendo, porque na verdade a Dentiana vai lá tentar salvá-lo, como eu já dito antes, os dois acabam morrendo. Só que antes de morrer eles entregam pra Dentiana uma caixinha de rubi, e além disso falaram pra ela fugir o mais longe que pudesse. E foi exatamente então isso que aconteceu. Dentiana ficou escondida na floresta por muito tempo, mesmo que ainda assim ela conversasse com algumas outras crianças que eram as suas amigas. Só que então ela começou a perceber um detalhe, e ela percebeu que as crianças no geral estavam perdendo a sua bondade, se tornando cada vez mais próximas do que os adultos eram. Por isso que então ela começa a pegar os dentes de leite das crianças, porque como eu tinha dito antes, bem lá no início do vídeo, dentes de leite então guardam memórias de quando as pessoas eram crianças e enfim, coisas que basicamente elas não se lembram. Então ela começou a fazer isso para que no futuro ela mostrasse pros adultos que nessa época eram crianças, que então eles se lembrassem de como era ser criança, de como era ser feliz, amar os outros sem ter nenhum julgamento. Tanto que pra incentivar mais ainda as crianças, então darem os dentes de leite pra ela começava a deixar uns tesouros que enfim, ela achava naquela floresta que ela tava. E assim basicamente ela fazia essa troca de o dente da criança e dar uma moedinha de ouro. Porque então obviamente os pais dessas crianças começaram a suspeitar. Afinal o filho simplesmente acordava então com um pedaço de rubi na mão, um pedaço de safira, sei lá. Por isso que eles já então sacaram que tudo isso tava vindo da Dentiana, e eles decidem tentar pegar ela mais uma vez. Por isso que então a Dentiana, quando tava rondando ali na vila de noite, ela entra no quarto de um menino pra então pegar o dente de leite dele. Só que além dela perceber que não tinha nenhum menino ali, ela acaba percebendo um homem encapuzado ali na cama. E esse homem especificamente era aquele tal caçador misterioso, que também acaba se revelando nesse exato momento que era o Marajá lá no início da história, que tinha tentado matar o pai da Dentiana lá no início da história. Todos aqueles outros caçadores que estavam junto com ele, na verdade era um exército de macacos. Ele tinha feito no momento que ele tava lá na floresta. Ele então resumidamente tinha se tornado o rei dos macacos. Mesmo mais de 12 anos passando, ele ainda assim tinha o sonho de ter aquele bendito elefante. Só que dessa vez agora ele queria que o elefante desfizesse a maldição que ele tinha jogado nele há tantos e tantos anos atrás. Diz que então depois de ter capturado a Dentiana que tava naquela tal gaiola que os aldeões tinham feito, esse rei macaco então paga pros aldeões meio que comprando então a Dentiana. Ele decide levar ela lá pras irmãs do voo. Quando então ele finalmente chega lá, ele simplesmente vai falando assim: olha aqui, eu tô com a filha do Harun e da Hashimi. Os assados então chegam ali e, ó, meu Deus, é a filha da Hashimi? Ela tá grande, meu Deus. E o rei macaco então basicamente tá falando de, ah, meu Deus, eu quero desfazer essa maldição que o elefante maldito lá jogou em mim. Fazendo aquele discurso de vilão que tem toda a história. Também então desse discurso do rei macaco, Dentiana decide abrir pela primeira vez aquela caixinha de rubi que os pais dela tinham dado pra ela no exato momento que eles morreram. E quando ela abre aquilo, ela percebe que era o último dente de leite do Homem da Lua. Eu não sei se você se lembra, mas ele é basicamente um tipo de deus aí nesse universo. Inclusive eu ainda preciso contar a história dele aqui no canal. Mas esse assunto pra outro vídeo, senão esse daqui vai ficar mais comprido do que já tá. Quando a Dentiana então pega esse dente de leite, ela acaba absorvendo todo o poder que tinha nele. Assim ela acaba ganhando o poder de conseguir se multiplicar. Isso inclusive a gente vê lá no filme de A Origem dos Guardiões. As fadinhas pequenininhas, na verdade são apenas uma réplica dela, que ela conseguiu fazer por causa desse dente de leite aí do Homem da Lua. Então por isso ela se multiplica ali naquelas fadinhas e consegue fugir da gaiola, bota o terror em todo o exército de macaco que tinha ali. Então agora ela poderia se multiplicar no tamanho que ela quisesse. Por isso acaba acontecendo uma luta épica, fazendo todo aquele exército de macacos fugirem pra floresta. E a dos Marajá que não desistia fácil. Quando a Dentiana chegou na vez de lutar com ele, ela simplesmente voltou com a sua forma original, fugiu com todas aquelas fadinhas, dá uma porrada nele, assim, uma porrada
porrada bem merecida, sabe? Tava botando todo o ódio pra fora de tudo que ele tinha feito com os pais dela. Então ela, percebendo que o Haru e a Hashime não iriam querer que ela fizesse isso com os outros, ela acaba deixando o Marajá fugir pra floresta mais uma vez. Começa a viver ali com as outras fadas. E agora ela se tornou a rainha de todas elas. Só que afinal, por ela ser a mais poderosa, por ter absorvido então o poder do dente de leite do Homem da Lua, ela tinha um poder incomparável com as outras fadas. O melhor disso tudo é que agora ela conseguia se multiplicar. Por causa disso, agora ela conseguia coletar o dente das crianças do mundo inteiro, chamando a atenção até mesmo do Homem da Lua. Ele basicamente estava recrutando outras pessoas para então se tornarem guardiões, protegerem as crianças do Breu. Ele estava realmente muito interessado na Dentiana. O que acontece é que ele não estava conseguindo se comunicar com ela. Por isso que ele percebeu que o único jeito dele então conseguir chamar a atenção da Dentiana era através de uma criança, basicamente com a Cat. Eu já tinha mencionado ela num outro vídeo aqui no canal sobre o quão realmente ela é muito importante na história de origem dos Guardiões. Ela resumidamente ajudou eles a salvarem o mundo um monte de vezes. E aqui não seria diferente. Catherine basicamente tinha um último dente de leite que já tava pra cair. Por isso que então quando o dente dela finalmente caiu, eles fizeram então aquele ritual, bota aqui o dente debaixo do travesseiro e não sei o que. E a Dentiana, como sempre, vai lá buscá-lo. Só que acontece que ela já tinha chegado atrasada. Quando ela chegou ali, o bendito Rei Macaco, sim, ele de novo, junto com seu exército gigante de macacos, estavam ali dentro, pegaram a Catherine. Então os Guardiões chegam, já meio atrasados, então tentam convencer o Rei Macaco a falar onde a menina tava. A Dentiana, obviamente, já tava quase matando aquele cara. Ela de verdade já tava de saco cheio dele. O Forte, que tava um pouco mais calmo, começa a dialogar com ele. Chega então, o coelhão simplesmente chega e oferece um chocolate. O Rei Macaco fala assim de bom grado. Sabe que tudo nessa vida consegue ser resolvido com chocolate, né? Mas também tem uma justificativa, porque nessa época aí da história da origem dos Guardiões, o chocolate não era muito famoso aí pelo mundo. Então tá, até entendo. Então o Rei Macaco, depois de saborear o seu delicioso chocolate, acaba falando que tudo isso era na verdade um plano do Breu. Que ele tinha mandado o Rei Macaco sequestrar a Catherine para que ele ensinasse a ela as artes das trevas e a tornasse a sua princesa das trevas. Em troca, o Breu transformaria o Rei Macaco de volta em ser humano. E obviamente ele tava mentindo. Mas o Rei Macaco, por ser muito ingênuo e tá desesperado, quebrar essa maldição do elefante, acaba topando. Mas o que importa mesmo é que, mais uma vez, os Guardiões então que já estavam de saco cheio de... Breu tá de novo aqui nos incomodando. Não, mas dessa vez a gente vai ter que matar ele. E é sempre isso que tava acontecendo. A gente derrota ele, ele volta. Derrota, ele volta. Vamos matar e acabar logo com isso. E assim, com esse plano em mente, acaba acontecendo uma épica batalha entre os Guardiões e os Seres das Trevas. Eles já estavam quase matando o Breu, quase mesmo. Porque na verdade um carinha lá do Homem da Lua tava chegando bem perto do Breu. Ele só tinha aquele e já ia prender o Breu de novo lá não sei aonde. Tudo isso estaria resolvido de uma vez por todas. Só que daí tinha um detalhe. Porque se você assistiu aquele meu outro vídeo do coelhão, deve se lembrar que eu tinha dito que o Breu tinha uma filha. Porque aquela história do coelhão eu tinha contado sobre uma batalha que aconteceu. E resumidamente a Catherine dá pro Breu uma foto da filha dele. E assim ele acaba desaparecendo. E agora, nessa história da Dentiana, a Catherine acaba percebendo que o Breu ainda tava com essa foto que ela tinha dado pra ele lá numa outra batalha. Por isso que ela acaba percebendo também que o Breu, na verdade, era só uma vítima disso tudo. Ele, na verdade, era um homem muito nobre, foi possuído pelos medonhos, que são esses cavalos das trevas. Por isso que pra impedir toda aquela batalha, ela simplesmente vai lá e segura a mão do Breu. Por incrível que pareça, Breu segura a mão dela de volta. A gente perceber realmente que é meio que se tivesse duas mentes do Breu. O Breu bonzinho, que é o verdadeiro Breu que existe, e os medonhos, que são apenas aquelas criaturas das trevas que, enfim, são possuído, coitado. E por isso que quando os dois estavam de mão dadas, acaba vindo uma nuvem de fumaça preta. Os dois acabam desaparecendo, mas no lugar acaba aparecendo uma outra mulher. Todo mundo fica meio assim, cara, o que tá acontecendo aqui? Então a Dentiana acaba realmente sacando tudo aquilo. Ela percebe que essa mulher que tinha acabado de aparecer era a Mãe Natureza. Obviamente um dos seres mais poderosos que existem aí nesse universo. E sabe o que é o plot twist mesmo? E a gente acaba descobrindo que a Mãe Natureza, a filha do Breu, tava viva esse tempo inteiro. Por isso que então, depois de tudo isso acontecer, os Guardiões então processarem tudo isso que aconteceu, eles acabam ficando assim. É, verdade. A gente não devia matar o Breu, ele é só uma vítima disso tudo, vamos tentar salvar ele. Por isso, então, a Dentiana acaba se juntando com todo mundo, se tornando oficialmente uma guardiã, e iria proteger todas as crianças do mundo inteiro. Porque, obviamente, a gente ainda tem muitas histórias pra comentar. Porque, afinal, a história do Norte, do Sandman, do Jack Frost, do Breu, do Homem da Lua. Pra você não perder mais nenhuma dessas histórias, se inscreva aqui no canal, já ativa o seu sininho. Eu tô tentando postar todo mês uma história completa dessa. Realmente dá muito trabalho de fazer, tô tentando fazer o meu melhor, mas para não ter erro, de não perder absolutamente nada, escreva aqui embaixo, tá? E por isso você já pode clicar em um desses vídeos que tá aparecendo aqui no meu lado. Um deles, inclusive, é o contando melhor sobre a origem do coelhão, que vale muito a pena você assistir. Mas basicamente, obrigado por passar mais um tempo aqui comigo. Até o próximo vídeo e tchau!